Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, em especial do Márcio Chu Silveira, que é o nosso delegado do CRC-RS. Presidente. Temos o delegado junto aqui, que eu ia dizer, o Daniel, né? Que também é o nosso vice-presidente, é muito presidente, vice-presidente, delegado, né? Nosso vice-presidente do Comitê de Serviços da CI. Parabenizo o comitê por convidar, né, o nosso presidente do CRC para estar aqui hoje. Agradeço a presença de vocês que estão aqui presencialmente e também os que nos assistem de forma online. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores também, que foram recém-nominados, e dizer que a ACI está muito imbuída no desenvolvimento sustentável da nossa região. E os contabilistas são muito importantes nesse processo, seja para que as empresas atuem de forma correta, né, tenham os seus ganhos auferidos corretamente, mas de uma forma melhor do que sem esse assessoramento, seja através do apoio que os contabilistas dão para as instituições, como a nossa Fundação Semear, né, orientando os empresários a fazerem as doações com incentivo fiscal também de forma correta. Então, é muito importante nós nos reunirmos, nós ouvirmos o presidente, né, e eu trago para vocês também algumas informações recentes de ontem da FIMEC, né, que vão gerar mais trabalho para vocês, isso é positivo, no sentido de que tivemos uma excelente feira, né, uma feira que não houve no ano passado pela pandemia, resumida a 3 dias, antes eram 4 dias, mas com mais negócios do que a média dos últimos anos, com excelente visitação, e que traz a retomada do calçado e do setor coreiro calçadista aqui para o nosso estado, para a nossa região, para o país também. Discutimos no Fórum FIMEC um projeto constante que a ACEI vai, junto com a FENAC, idealizar, para preparar as empresas de médio e pequeno porte para ingressarem no sourcing mundial de sapatos, de calçados. Hoje vocês sabem que a China é responsável por 70% da produção do calçado mundial, e os grandes compradores americanos, e principalmente americanos e europeus, querem diminuir a dependência do mercado asiático por questões de logística, por questões de produtividade, de entrega. A gente sabe que lá alguém espirra e é um lockdown de 30 dias, então estão com dificuldade de recebimento desses produtos. E o Rio Grande do Sul, principalmente, mas não só a América Latina, volta a ser uma atratividade para esses grandes mercados. Então, nós teremos que preparar as empresas, porque os grandes exportadores que sempre estiveram e continuam trabalhando nesse mercado, eles não têm mais capacidade. Eles precisam ampliar sua capacidade produtiva. E a oportunidade está para os pequenos e médios. E aí, infelizmente, neste momento, mas, como disse, uma oportunidade para todos nós temos que preparar essas empresas. Nós temos que ensiná-los a fazer um cálculo de sapato para exportação, nós temos que prepará-los para fazer um travamento cambial, para ter um fluxo de caixa, né? Isso muitas vezes a gente sabe que a realidade, né, Daniel, as empresas não têm. Então aqui está uma belíssima oportunidade, nós estaremos trabalhando num projeto nesse sentido, e todos os associados da ACI, principalmente na área de consultoria, os contabilistas, estarão junto conosco, né, se colocando para auxiliar esses empresários. Então, muito obrigado, desculpe me alongar, Daniel, e passo de pronto a palavra para ti. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É um dia de muita felicidade, acho, para a entidade, para a CI aqui, né, e para a classe contábil também. A gente vê uma plateia tão qualificada, né, numa volta de pandemia, um dos primeiros eventos presenciais que a gente está realizando. E a gente vê só feras aqui do setor contábil, né, colegas, vice-presidentes da casa, conselheiros, pessoas que a gente admira, que fazem um trabalho diferente aí na classe contábil, que atendem as empresas e promovem a mudança nas empresas, né. A gente ouviu muito elogio dos contadores e dos empresários em relação ao título do nosso encontro de hoje, né, que é colocando o contador, colocando a contabilidade como agente promotor de mudanças. Né, e a gente tem um pouquinho disso, né, do Midas, de tocar e transformar em ouro o bom profissional contábil, que a gente pode enxergar como parceiros, né, que aqui a gente vê todos parceiros, né, e uma coincidência, né, que as pessoas que fazem um trabalho diferente, que fazem um bom trabalho, estejam procurando melhorias, estão no evento presencial, numa retomada,
E também online, né? A gente tem um público grande online, acho que vamos tentar bater o recorde de identidade. Os colegas delegados já me falaram que estão assistindo, os colegas contadores, enfim, fazer esse vídeo rodar, porque é um dia histórico, acho que para casa, né? Nunca antes havíamos recebido o presidente da classe contábil, o nosso representante aqui, né? Somos hoje quase 38 mil CRCs ativos no nosso estado, né? E o Márcio representa todo esse pessoal. Aqui na casa, eu represento o Comitê de Serviços, né? É um grupo de empresários que a gente se encontra para discutir situações das empresas de serviço. E, por curiosidade, né, na CI somos mais da metade dos associados aqui, então uma representatividade grande, né? 1.000 e tantos associados, desses mais da metade são empresas prestadoras de serviços, quase 200 contadores. Então, esse evento é um carinho, né, para essa classe que representa e que acaba divulgando também a CEI. Os contadores percebem o que a CEI traz de diferença, o que traz de melhoria para as entidades e acabam sendo promotores também. Né? Agora, em março, o presidente até não estaria aqui hoje, o presidente da CEI, porque nós estamos levando uma missão para o Texas, né, para promover negócios num estado americano, que é se fosse uma economia, seria a quarta, quinta economia do mundo, né, presidente? Então, semana que vem o pessoal vai ter uma missão de empresários indo para o Texas, representando aqui a entidade, representando nossa região. Numa semana de FIMEC, né, que quem esteve lá viu que é bonito ver nossas empresas, nossos clientes nessa retomada, vendo os negócios sendo gerados, então a gente fica muito feliz, né? E aqui para nossa região, momento de retomada, de crescimento, enfim, valorização, tendo o nosso presidente aqui conosco, que fez um esforço bem grande, né? A gente falou com ele no final do ano já para reservar essa agenda. Nas últimas semanas, 2, 3 semanas, o Márcio esteve Santa Catarina, falava com ele um dia, estava em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e mesmo assim se deslocou aqui para Novo Hamburgo para nos atender, para prestigiar os profissionais aqui da nossa região. Né? E a nossa pauta de hoje vai um pouco além do contador também para as empresas, né? Para a gente promover mudanças nessas empresas, gerar prosperidade, acho que é esse nosso objetivo. Coincidentemente, temos o mesmo número de associados da CI em relação aos CRCs ativos em Novo Hamburgo, 1.000 e tantos, né? 1.000 e tantos CRCs ativos em Novo Hamburgo. Vejam que é bem expressiva a nossa classe, né? Mais 200 torno de 200 em Campo Bom, 250 em Estância Velha, fora as outras regiões da abrangência da CI, mas a gente pode falar aí de 1.500 CRCs ativos aqui na nossa região, é bastante coisa, né? A gente tem muitas melhorias para promover em nossos clientes, em nossas empresas. Mas, enfim, eu não vou me alongar muito, vou chamar o nosso convidado, que além de ser o presidente do CRC, né, que isso já puxa uma história muito grande. Os presidentes que eu conheci são todas pessoas que eu admiro muito, né, e que a gente sempre olhou assim com admiração por pessoas que trazem conhecimento, trazem uma bagagem. Então, além de ser essa figura representativa, é um amigo, né, dentro da classe. Quando eu assumi como delegado do CRC, ele também era delegado, então foi o primeiro delegado a assumir como presidente da nossa classe, né, e por coincidência, na minha entrada no conselho, a gente teve um encontro de delegados e a gente dividiu o quarto, eu e o Márcio. Então, desde aquela ocasião, guardamos essa amizade, aprendi muito com o Márcio, conselheiro, amigo, né, empresário do segmento, tem escritório em Guaíba, né, EC Guaíba, e é um defensor da nossa classe desde sempre, um estudioso, está sempre à frente em questões de legislação, professor universitário também, foi professor, né, então a gente trocou muita ideia em relação a isso. Kitesurfista também, né, a gente tem essa situação em comum também. Então, é sempre bom bater um papo com o Márcio, e hoje o evento é um bate-papo aberto para os colegas para a gente aprender juntos, né? Então, Márcio, por favor, seja bem-vindo e sinta-se na tua casa aqui. As perguntas vocês podem mandar para o WhatsApp aqui da entidade, e a Natasha vai me mandando, eu vou intermediando para a gente passar para o Márcio. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer o convite do Daniel, em especial o presidente aqui da Associação Comercial também. Me sinto em casa, tá? Eu quero dizer isso para vocês de início, porque, como tu bem colocaste, eu também sou um empresário, né? Empresário da área contábil, e entendo que a nossa profissão ela tem um papel fundamental na sociedade, em especial no desenvolvimento das empresas, dos negócios. E uma das coisas, Daniel, que já na gestão anterior o Conselho vinha trabalhando, com essa aproximação junto aos empresários, porque são, sem dúvida nenhuma, os gestores, seja de empresa privada ou pública,
os maiores usuários das nossas informações, consequentemente, os nossos maiores clientes. E o Conselho tem realizado já há alguns anos seminários do interior. A cada 15 dias, nós rodamos o estado do Rio Grande do Sul, fazendo eventos. E no período anterior à pandemia, nós já tínhamos mudado o nome do nosso seminário para, ao invés de seminário de assuntos contábeis, seminário de contabilidade e negócios. E da mesma forma que eu estou hoje aqui na Associação Comercial, Industrial e de Serviços, nós passamos a convidar empresários para estarem conosco nesses eventos, para falarem dos seus negócios, para falarem da sua gestão, principalmente. É óbvio, com um foco, né, para entender, e muito mais do que entender, compartilhar com outros colegas empresários qual é o real uso da informação contábil, da informação financeira e o quanto ela é relevante para o desenvolvimento desses negócios. Por isso que quando o Daniel me convidou, eu propus, né, esse tema, que é profissional contábil como agente do desenvolvimento. E eu pretendo passar para vocês hoje aqui um overview, um cenário, né, macro de algumas questões que envolvem a nossa profissão, envolvem os sistemas CRCs, Conselho Federal de Contabilidade, para que a gente possa ter essa ideia, né? Ô, Márcio, deixa eu só fazer uma lembrança, claro, né? Que faz 2 anos e pouco, acho que um pouquinho antes da pandemia, a gente realizou um seminário aqui no Novo Hamburgo. O Márcio esteve com a gente como conselheiro na época, né? E eu lembro que o Márcio estava vindo, acho que de Pelotas ou Santa Maria, que disse que passou a noite no ônibus, ele vinha com o Note trabalhando, e nos intervalos ali do evento, né, que foi promovido para empresários também, já então o CRC promovendo o evento para empresários, a gente sentava nas salinhas anexo e respondendo cliente, respondendo consultoria, trocando ideia. Então, para a gente ter uma ideia de como é uma pessoa engajada com a contabilidade, com a classe contábil, né? Então, isso sempre vem na minha lembrança, que imagina o cara viajando o estado, né, para promover, para fomentar a nossa classe muito antes de ser presidente, né? É verdade, me lembrei daquele momento, estávamos ali com os nossos conselheiros, e a nossa profissão também nos proporciona isso, né? Eu acho que é uma vantagem que nós temos que utilizar, uma vantagem competitiva, porque como prestador de serviços, e o nosso principal papel é o assessoramento, é o aconselhamento, né, é a informação ao nosso cliente. Isso permite que a gente possa simultaneamente desenvolver as nossas atividades nos nossos negócios, e assim eu faço, como tu faz como delegado, como o presidente aqui também faz, empresário, e também participa de entidades, e por isso que a gente tem em muitas entidades, e aqui é um exemplo clássico disso que estávamos vendo, né, são 3 vice-presidentes que são profissionais da contabilidade. A gente tem essa participação, primeiro pelo conhecimento técnico, né, por entender de negócios, entender de desenvolvimento econômico, e segundo, porque sendo prestador de serviço, a gente tem como organizar, ainda mais pós-pandemia, porque a gente aprendeu muito com isso, e hoje, como tu comentou antes no início, eu faço viagens representando o Conselho, mas continuo exercendo a minha atividade, por óbvio, e muitas vezes meus clientes nem sabem onde eu estou, né? Estou fazendo reunião às 8 horas da manhã, no quarto do hotel, das 8 às 9 uma reunião, das 9 às 10 outra reunião, depois vou para a representação que eu tenho que fazer, e eu não preciso dizer para o meu cliente se eu estou em São Paulo, se eu estou em Curitiba, se eu estou no Paraná, o importante é que eu estou ali, presente, hoje no WhatsApp, da mesma forma, né? Alguma necessidade, é claro que a gente tem que ter uma estrutura por trás para fazer isso, porque e esse é um dos pontos que eu quero abordar hoje aqui também, o quanto é importante que a gente consiga ter uma boa estrutura operacional que nos permita fazer isso e fazer essa nossa principal atuação, né? Então eu vou passando aqui, Daniel, algumas coisas, e fica à vontade, né? Nós tínhamos combinado de fazer um bate-papo aqui, tu vai comentando também o que tu concorda, discorda, né, do que a gente vai falando. Eu tenho uma pergunta que eu faria para o amigo Márcio, né, antes de... Eu tenho uma curiosidade de saber como é o CFC, tu já esteve antes, né, lá em Brasília, então eu tenho uma curiosidade de saber se tu pudesse falar um pouquinho, mas é pergunta aqui do amigo, né, perguntando por curiosidade, se tu puder antes de nos comentar alguma coisa nesse sentido. Sim, eu vou falar um pouquinho aqui, pode ser? Já até pensei, né, e coloquei aqui algumas coisas, mas eu queria começar e já sabendo que o nosso... Vou voltar aqui. Que o nosso presidente aqui também é um economista, né, que também é da área dos negócios, e eu gosto sempre de começar com essa provocação, assim, porque, primeiro, Daniel, assim, quando eu aceitei o teu convite,
e fiz isso com muito prazer, porque para mim é muito bom poder falar do que é a nossa profissão e como a gente se desenvolve. Mas cada palestra, cada evento é uma nova oportunidade de reflexão, né? É uma nova oportunidade da gente repensar o que é a nossa profissão e a nossa participação. E eu gosto sempre de começar com essa provocação, né? Porque a gente se orgulha muito dessa fala, né, do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, uma das maiores, né, riquezas do mundo. E esse aqui é até um livro que eu deixo para quem quiser, né, fazer a sua leitura, acho importante, porque é de uma perspectiva não de quem desenvolve a contabilidade, mas de quem analisa a contabilidade. Mas é claro que quem desenvolve tem uma capacidade um pouco mais acurada de analisar, porque sabe os meandros, né, consegue perceber, inclusive, as deficiências e falhas do que pode estar ali por trás. Mas a gente se orgulha, né, muito de dizer que o Warren Buffett teve essa fala, de que ele diz que a contabilidade é a linguagem dos negócios. E, de fato, é a linguagem dos negócios, porque eu sei que o mercado financeiro ele tem uma evolução de uma forma muito significativa, muitos analistas, né, são grafistas, não vão pela análise fundamental, buscam, mas eu sempre coloco a seguinte frase: quantas e quantas manchetes no Valor Econômico, no Estadão, na Zero Hora, em diversos jornais que vocês observam de lucro da empresa no período foi de tanto, prejuízo foi de tanto, o resultado foi de tanto. O impacto que isso traz no ambiente econômico. Porque a gente pode, e estava conversando com o presidente aqui também, né, nós também somos indagados muitas vezes de querer entender o futuro, de querer saber o que vai ser daqui para frente, como as coisas vão ser. A grande verdade é que no mundo dos negócios ninguém sabe o que vai ser. Ninguém sabe. O que nós temos é uma maior capacidade, quem se dedica a estudar o ambiente de negócios, tanto os economistas quanto os profissionais da contabilidade que estão ali estudando aquela empresa, aquele negócio, o que nós temos é uma melhor condição de projetar cenários futuros. Quando a gente, e uma das críticas que alguns fazem à contabilidade, a contabilidade é olhar para o passado, contabilidade é como dirigir um carro olhando para o retrovisor. Mentira! Porque ninguém está olhando para uma demonstração contábil ou para o resultado de um período anterior para tentar imaginar que o ano seguinte, o exercício seguinte vai ser igual ao anterior. Todo mundo sabe que não vai ser igual. Se é uma certeza que nós temos, é que não vai ser igual. Agora, se a gente estuda o passado, como aquela empresa se desenvolveu, qual foi a sua capacidade de gerar caixa, os seus resultados, a nossa capacidade de poder visualizar cenários possíveis é muito mais acurada de quem não estudou o passado daquela empresa, de quem não viu o histórico daquela empresa. Então, eu gosto de trazer essa fala para despertar isso, né? E a gente valorizar. Uma das coisas, Daniel, que eu vou deixar esse link aqui depois para vocês, que é o vídeo, são 3 minutos, da fala dele dizendo que uma das disciplinas que ele mais aproveitou na sua vida de investidor foi entender a contabilidade. Entender, eu preciso entender, eu preciso olhar um balanço. O investidor que não, obviamente, vai buscar N outros fatores, mas se ele não entende de um resultado econômico-financeiro, ele não vai ter uma boa decisão de investimento. E para os gestores, para os empresários que estão tentando melhorar o seu negócio, melhorar o desempenho do seu negócio, se você não tiver a informação detalhada de qual foi o resultado daquilo que você já fez até hoje, como que você vai mudar o futuro? Como você vai tentar melhorar o desempenho do seu negócio? Então, eu gosto sempre de começar com essa provocação. Sim, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Precisamos entender de contabilidade. O empresário precisa entender de contabilidade. Como faz o débito e o crédito? Talvez não. Por curiosidade, eu tenho alguns clientes que entendem da lógica do débito e do crédito, que sabem que esse débito aqui ele vai ensejar um crédito em algum lugar, mas não necessariamente da execução, mas da análise, dos conceitos, do resultado, dos nossos relatórios. O empresário que quer se desenvolver, Daniel, o empresário que realmente ele olha para o seu negócio com uma perspectiva, não de um negócio de subsistência, que a gente sabe que, infelizmente, se não a maioria, é um número muito expressivo no nosso mercado, que é aquele empresário que está ali para pagar as contas do mês. É aquele empresário que está ali para que ele pague a folha, tenha a sua retirada, esse é o sucesso dele naquele mês. É diferente do empresário que olha para o seu negócio e vê potencial de crescimento.
que ele olha essa empresa hoje nesse patamar e ele quer chegar nesse patamar aqui. E ele sabe que para isso ele precisa planejar, ele precisa estudar o seu negócio, ele precisa ter informação financeira fidedigna. Ele não pode estar na informalidade. Um dos grandes prejuízos e uma das grandes malécias da nossa sociedade é a informalidade, e o empresário sabe disso. E nós, como profissionais da contabilidade, como agente do desenvolvimento, muitas vezes temos que ser aquele que tem que não transformar da noite para o dia, porque ninguém faz isso com ninguém na vida. Ninguém chega no empresário que até hoje teve 20 anos, 30 anos de negócio, sem gestão, sem controle, sem acompanhamento, muitos, inclusive, com sucesso, né, que adquiriram um bom patrimônio em cima disso. Como é que tu vai chegar nesse empresário e vai dizer, não, tá errado, meu amigo, tu tem que fazer dessa forma? Ele vai te olhar, primeiro, né, que tu, se fizer uma colocação dessa forma, tu vai estar com muita presunção de chegar para alguém que já construiu um patrimônio, que já teve sucesso, e querer dizer para ele que não é assim. Ele vai dizer assim, ó, só um pouquinho, meu amigo, olha tudo que eu tenho, tu faz o meu imposto de renda, tu sabe meu patrimônio, como assim não é dessa forma? Não é isso, gente. É entender que muitos se desenvolvem, criam riqueza, sem controle, mas poderiam ter tido uma riqueza muito maior, poderiam ter uma segurança financeira muito melhor, poderiam ter uma vida pessoal e emocional muito melhor, com mais estabilidade, com potencial de crescimento, mas é a escolha das pessoas. E uma das coisas que me levou a escolher a contabilidade como profissão foi a minha vontade de lidar com pessoas. Porque eu dizia sempre, quando eu dava aula na faculdade, e às vezes ia lá na primeira disciplina, eu não dava aula nas primeiras, mas às vezes eu ia lá fazer recepção dos calouros e falava, né? Quem é que veio para a contabilidade porque gosta de matemática? Aí 70%. Eu disse, poxa, gente, vocês têm que rever esse conceito, né? Porque aqui nós temos a nossa equação fundamental né, o ativo é igual a passivo mais PL. Essa é a equação fundamental, não tem potência, não tem, né? E a gente precisa entender que nós vamos invariavelmente estar lidando com pessoas e tentando transformar. E aí, Daniel, que eu fiz essa provocação no título de profissional contábil como agente do desenvolvimento. Eu gostaria que a maioria dos profissionais entendessem esse potencial que vocês têm, que nós temos. Esse é o primeiro passo. Que a gente entenda o potencial de transformar as empresas, transformar os gestores que irão transformar as empresas. Sensibilizando, sabendo que não é chegar com informações totalmente racionais e lógicas, e esse é um dos equívocos que às vezes a gente comete, mas está aqui, está claro, né? Está aqui no balancete, está aqui no balanço. Tu não viu que na tua última gestão tu gastou mais aqui, tu não conseguiu apurar o teu custo de forma adequada? Como? É tão lógico para uma empresa de comércio que tu tem que apurar o teu custo. Nossa, chega a ser assim, como que não? A vida real não é assim, né? Porque para apurar de uma forma bem eficaz o seu custo, ensejam controles, treinar a equipe, ter processos, entender que isso vai fazer a diferença, e às vezes tu tem que chegar no empresário e ir plantando algumas sementinhas, né? E esse é o papel que eu digo assim do agente do desenvolvimento, é conseguir ler o perfil de cada um dos gestores, dos clientes que a gente atende, e saber como é que eu vou transformar esse negócio. Como que eu consigo transformar essa empresa? Qual é a deficiência dela hoje? Primeiro ponto, faça um diagnóstico. É falta de gestão? Será que realmente não tem nenhuma cultura de gestão nessa empresa? Nenhuma cultura de controle? Se não há nenhuma cultura de controle de gestão, como é que eu vou querer que ele use a minha informação contábil? Né? Começa assim que não bate, porque a gestão dele é puro feeling, a gestão dele é acorda de manhã, vamos ver como é que entrou hoje, se eu vou comprar, se eu não vou comprar. E é assim que são muitos empresários. E a gente tem que entender o seguinte, bom, se é esse o perfil, será que esse eu consigo transformar? Será que eu consigo sensibilizar ele e começar com uma discussão que, em comércio, por exemplo, parece simples, mas é muito complexa, que é apurar o custo da venda dos seus produtos? Será que ele sabe a margem que cada um produto está deixando dentro desse negócio? Ou pelo menos que ele agrupa, né? Num varejo muito diversificado, será que ele tem pelo menos um agrupamento aqui e de alguma forma... Qual foi a última vez que ele fez uma contagem de estoque?
Por que isso, né? Porque são perguntas que a gente faz com o nosso cliente, entendendo como é que é a gestão e a avaliação do desempenho dele, que a gente consegue identificar se tem espaço aqui para transformar ou não e por onde começar. Às vezes é uma coisa relativamente simples. Será que ele controla pelo menos as despesas fixas do negócio dele? Porque é muito comum, pelo menos, né, na minha atuação como profissional da contabilidade, infelizmente, com alguns clientes, de chegar e começar a fazer 3, 4 perguntas. Para nós, eu disse assim, 4 ou 5 perguntas, tu faz o perfil daquele empresário. E ali tu está vendo o potencial de desenvolver ou não, de crescer ou não, e aí a gente tem que decidir assim, por onde eu vou começar. Né? Pode ser uma coisa bem básica, provocando ele. Será que tem algum produto que tu está vendendo que talvez tu tenha prejuízo? Ah, não, tudo eu pego e ponho 2 vezes o preço de compra, então está tudo resolvido. Ah, mas esse aqui eu vou pelo mercado, esse aqui eu vejo quanto é que o mercado está vendendo e eu vendo igual para não perder. Sim, mas daqui a pouco o teu custo todo envolvido está tendo prejuízo com essa venda. Está incentivando, inclusive, vender um produto que o produto consome o teu caixa ao invés de gerar caixa. Então, assim, são essas coisas que eu acho importante nesse início aqui, Daniel, falar. E primeiro a gente entender o nosso potencial, tá? E para entender, eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês, que é a minha visão, por enquanto, isso aqui está em constante transformação, né, da nossa profissão, da profissão contábil. Tá? Então, assim, contabilidade. Quando a gente fala o que é a contabilidade, eu gosto de separar em 2 aspectos. Tá? Primeiro, assim, a ciência, as normas, o conhecimento técnico em si e a nossa profissão, a nossa atuação. O que a gente tem que fazer. O primeiro ponto é a gente lembrar que a contabilidade que o Warren Buffett nos colocou lá em cima como a linguagem dos negócios, e de fato porque não há empresa nenhuma no mundo que não use a contabilidade como linguagem para avaliação de seu desempenho. Em termos de empresas estruturadas, empresas, né, que prosperam, empresas desenvolvidas. Nós temos, como eu disse, e no Brasil isso é um grande problema, muitas empresas com informalidade que não se utilizam dessa informação. Mas nós temos que olhar para o melhor exemplo. Nós temos que olhar para o lado bom. E entre o nosso papel de transformação, eu quero fazer uma provocação bem objetiva para vocês hoje. Sejam agente de transformação para induzir esse empresário que está na informalidade para a formalidade. Esse é o primeiro ponto. Porque é muito difícil tu fazer gestão de uma empresa, de um negócio que está no meio de uma total informalidade. Tem empresário que vai para o caixa, Daniel, que não aceita que um colaborador feche o seu caixa, o mercado, tu conhece, né? Deve conhecer, na realidade. Que, não, o caixa sou eu que faço, ou é minha filha, ou é minha esposa, ninguém pode sair, porque senão perdeu todo o controle. Né? Ou eu estou falando algo que não existe aqui no Valburgo, me dá um... Não, pelo contrário, né? Eu ia fazer um parênteses que, partindo dos próprios escritórios, né? A gente tem que ser exemplo, acho que na nossa empresa a gente tem que aplicar esse refino, né, de ir melhorando os processos e melhorando a gestão cada vez mais. A gente tem a frase que não tem mais espaço para amadores, né, o mercado que é o mínimo competitivo, cada detalhezinho que a gente consegue melhorar, a gente diferencia o nosso escritório e as nossas empresas, né, então é uma coisa que também a gente defende muito, de nós, na pessoa física, e nós em nossas empresas, exigir nota de tudo, né, se eu tenho uma empresa séria, que eu trabalho sério, eu pago meus impostos, como é que eu vou trabalhar com quem não se comporta dessa mesma forma, né? Isso valoriza as empresas corretas, valoriza a nossa profissão também, né? Perfeito. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que entender de contabilidade não é fácil. Tá? Vamos começar sendo realistas no mundo real. Tá? A nossa profissão a contabilidade é linguagem de negócio? É essencial? Tem dúvida nenhuma disso. Agora, não é fácil entender de contabilidade. Então, o primeiro ponto que eu vejo é a nossa autoavaliação. Será que eu estou estudando como eu devo a ciência contábil? Será que eu conheço de verdade a contabilidade? Porque isso vai dar para você, sem dúvida nenhuma, um potencial, uma capacidade de chegar numa mesa de discussão com os empresários, com os gestores, de discutir informação financeira, conceitos de receita, de caixa, de uma forma muito melhor do que se vocês não tivessem.
A gente fala muito, né, de dashboards, de apresentações, de simplificar ao máximo, né, de trazer informações bem diretas aos empresários. Eu sou totalmente favorável a isso e é essa linguagem que a gente tem que trabalhar. Agora, eu tenho que entender tudo que está por trás disso. Não necessariamente fazer, né, Daniel? Isso que tu colocou. Eu tenho que ter uma estrutura de pessoas qualificadas, de bons profissionais comigo. No caso de um empresário contábil, dando um exemplo aqui, se eu sou o contador de uma empresa, tudo bem, é eu que faço e eu que vou lá e apresento, mas não esqueçam que a contabilidade não é uma ciência que se aprende do dia para a noite e que está em constante desenvolvimento. E eu vou trazer para vocês aqui uma forma muito rápida, tá? Primeiro, assim, as nossas normas, né? Porque lembrar também que a atuação profissional ela é baseada em normas. A nossa profissão ela é extremamente normatizada, com muita liberdade, sim, né? A essência sobre a forma, a subjetividade na contabilidade, porque existem escolhas que devem ser feitas entre critérios, mas tudo isso norteado por muitas normas, inclusive de conduta. As condutas do profissional, porque lembrando também a nossa profissão é uma profissão de extrema confiança. O profissional contábil não é escolhido aleatoriamente, não é olhar o menor preço. E eu estou falando aqui do melhor ambiente, tá? Agora, se você sabe, e eu sei que tem empresário que escolhe o menor preço, porque ele não quer contabilidade. Primeiro ponto, né? E aí também nós, né, Daniel, como profissionais que queremos nos desenvolver, que queremos, assim como empresário, sair desse nível e ir para outro nível, a gente tem que começar a filtrar e direcionar quem vai ter o privilégio de usar o nosso tempo. Pode ser que isso não seja uma mudança da noite para o dia. Não estou dizendo para chegar lá, cortem metade da carteira de clientes, coloquem fora, mas assim, quem é que vocês vão priorizar? Porque às vezes a gente comete o equívoco de priorizar o mais chato, de priorizar o mais insistente, de priorizar o que não é muito educado. Não. Nós temos que priorizar aquele que tem potencial para ser um melhor cliente, aquele que tem potencial para se desenvolver. E o chato pode ser chato, pode se perder, ele vai ter aquilo que ele paga. E se ele não quer uma consultoria, se ele não quer uma contabilidade efetiva, talvez nem deva estar comigo, porque não vai bater essa relação. Eu não vou gostar do jeito que ele vai falar comigo, ele não vai gostar do jeito que eu vou falar com ele. É uma relação que tende a não dar certo. Né? Então, mais um... A gente começa a enxergar também um pouquinho acima quando a gente tem essa relação próxima com os colegas, né? De trocar informações sobre o tipo de cliente, como que tu está valorizando. Às vezes a gente troca informação, quanto é que tu está cobrando esse perfil de cliente. Então a gente consegue se situar também, se posicionar, né, perante o cliente. E inclusive com colegas, né, que às vezes a gente se conversa quando um cliente nosso nos procura, um cliente do colega nos procura para conversar sobre aquele cliente, né? Olha, o fulano está me procurando aqui, o que aconteceu? E às vezes, geralmente, a gente identifica que não são bons clientes, né? Quando acontece isso. Então, esse diálogo, essa interação, por isso que é muito importante a gente ter essas classes, né, que aproximam o colega, que quem está aqui, quem é participativo, são colegas, acabam se tornando colegas e parceiros. Né? A gente troca muita informação importante para o crescimento da gente, né, o crescimento das nossas empresas, e deixa de pensar como concorrente, né, de concorrer só pelo preço, né, eu vou fazer menos para pegar o cliente do colega, isso acho que já passou e a gente deixa para os que não são participativos, né? Perfeito. Então, assim, de uma forma bem rápida, só para lembrá-los, né, da necessidade, da importância de conhecer bem as nossas normas, de ter a constante aprimoramento técnico, né? Normas, então, técnicas é um número muito significativo. Né? Realmente, para um profissional se apresentar como qualificado, como conhecedor, tem que estudar bastante as nossas normas. E, sem falar nisso, são normas que estão em constantes revisões, né? Tempos em tempos nós temos mudanças nas normas, e nós estamos falando aqui normas só de contabilidade, só de como elaborar uma demonstração contábil. E eu trago aqui para vocês uma das últimas discussões que a gente tem acompanhado aí, que é uma proposta de mudança na própria estrutura da DRE. Que a gente sabe que a última alteração normativa, a nossa harmonização às normas internacionais, ela deixou um gap ali também, porque a 6404, a Lei das Ações, ela acabou não incorporando os mesmos conceitos exatamente, algumas adaptações ainda, e é uma proposta de discussão de uma nova DRE, inclusive pensando em que se apresente resultados operacionais separados por nível de negócio. Então, se aquela empresa tem indústria, comércio e serviço, o resultado do serviço apresentado, do comércio apresentado, de forma separada, são propostas que, só para lembrá-los, que a gente precisa estar em constante atualização.
Mas tirando a parte da ciência, né, que isso a gente vai fazer um estudo, vocês vão se capacitar, e eu recomendo também, existem muitos empresários que têm curiosidade, entendem, né, das noções principais e têm que entender. Eu acho que demonstra para o ambiente que aquele empresário está realmente preparado e quer acompanhar o desempenho do seu negócio. Como atuação da nossa profissão, e aí eu coloco assim as nossas entidades, aqui que eu quero falar um pouco do sistema, tá, Daniel? Rapidamente para vocês também. É preciso entender que a profissão contábil é uma profissão regulamentada por lei, com prerrogativas claras, definidas na nossa legislação brasileira. Mas não pensem que isso é um mar de rosas, que a sociedade volta e meia não contesta isso, que a própria lei da liberdade econômica, que é uma das coisas que é muito positiva, muito favorável para o nosso desenvolvimento econômico, mas em tudo há excessos, né? Em tudo há excessos. Tem pessoas que pegam a lei da liberdade econômica e dizem que não há necessidade de regulamentar mais nenhuma profissão, que não é preciso ter conselhos, que cada um faça... o mercado vai regular tudo. Isso é um extremo que eu não concordo, acho que é danoso para a sociedade. A gente tem que, é claro, buscar o equilíbrio, né? Não ter uma estrutura tão rígida, tão engessada, mas eu defendo firmemente que a profissão contábil deve ser regulamentada, principalmente pelo seu papel essencial na sociedade, a importância de ter um profissional qualificado, de que consiga, de fato, reportar aquelas informações. Nós não podemos deixar que o mercado pense que a profissão contábil ela não precisa de regulação. E isso é algo que o Conselho Federal, tu me questionou, eu digo, a gente faz, né, diversas reuniões lá no Conselho Federal, reuniões agora de presidentes, reuniões na época que eu era da Comissão da Educação Continuada, e lá esse ambiente macro, a nível de profissão no Brasil, ele está sempre em atenção, sempre sendo discutido, porque existem forças que não querem, né, que esse modelo que hoje, para nós, parece tão básico, né, inquestionável, às vezes eu falo com alguns colegas, mas eu nunca me dei conta que um dia poderia ser, né, diferente, que um dia não precisaria ter um contador para fazer contabilidade. Como assim, Márcio? Não, existem forças que querem que não seja. E aí o nosso sistema tem que ser forte, tem que ser atuante. E eu coloco que as nossas atividades principais, né, fins do sistema como um todo, é assim, o registro da profissão, é a fiscalização, é também a educação continuada, mas o sistema, Conselho Federal e regionais, tem um planejamento estratégico, né, onde a gente definiu como a missão e visão do sistema como um todo, ir muito além de registrar, fiscalizar e fazer educação continuada. Está estabelecido. O sistema Conselho Federal e regionais, ele tem como missão, primeiro, inovar para o desenvolvimento da profissão contábil. Isso é um grande objetivo, é uma grande missão, porque nós queremos que a profissão esteja sempre adaptada às novas realidades de negócio, que tenhamos novas tecnologias que permitam que a nossa atividade ela seja potencializada. E muito se falou há 2, 3 anos atrás, falavam, porque a inteligência artificial, porque a robotização, isso vai acabar com a profissão contábil. Quem conhece a fundo a essência do que é a profissão contábil sabe que não é verdade. Porque a nossa essência é a orientação, o aconselhamento, é essa leitura que eu disse para vocês, que vai muito além de informações racionais e lógicas. Vai muito além, vai da percepção, vai fazer leitura, fazer projeção, tentar achar soluções para aquele negócio. Então, não tenho dúvida disso, e o sistema está imbuído nesse objetivo e trabalha muito para isso. E como visão, eu destaquei aqui, né, ser partícipe do desenvolvimento sustentável do país. E aqui eu vou trazer alguns pontos para vocês de exemplos de atuação do sistema nessa linha. Como eu disse, defesa das prerrogativas, o Conselho é atuante nisso, acompanhando, inclusive, propostas legislativas que já existem há bastante tempo, né, no Senado, da Câmara Federal, tentando mudar esse ambiente regulatório, e o sistema atua, trabalha, acompanha, subsidia com relatórios técnicos do porquê da essencialidade, do porquê que é preciso ter o controle e o registro da atuação contábil. Monitoramos o ambiente tributário, como eu disse, aqui do regional, de uma forma muito, muito próxima, inclusive, com o governo do Estado, acompanhando as mudanças na legislação, levando o nosso ponto de vista,
monitorando o ambiente societário, que é algo também muito importante, e a gente tem aqui uma área de atuação muito forte da profissão contábil, no aconselhamento de questões societárias nas empresas, inclusive de sucessão, né? Várias questões que a gente pode se envolver aqui. Contribuir com o sistema de ensino. Esse ano, viu, Daniel, já no final do ano passado, já começou a rodar no sistema dos conselhos, toda uma revisão da resolução 10 do MEC, que é que dá as diretrizes da estrutura do currículo, da formação de ciência contábil, que não é da nossa autonomia, porque isso é do MEC, mas é uma construção política, em que o Conselho vai ao governo federal, explica que é importante que a estrutura curricular seja validada pelo Conselho Federal, porque é quem tem o maior conhecimento das necessidades da profissão contábil, do perfil do profissional contábil. Então, assim, já desde o início do ano passado começou essa atuação nossa do sistema dos conselheiros, e nós vamos discutir algumas diretrizes, propor melhorias. É óbvio que a decisão é do MEC, mas nós vamos ter uma participação muito efetiva nisso. A força da nossa classe, né, valoriza a nossa profissão, valoriza nossos escritórios, né, essa situação de a gente ter 100 e poucos delegados no estado, representando cada região, ter uma entidade física aqui em Porto Alegre, né, próxima dos entes legislativos, o CFC ter um prédio em Brasília, que é o que a gente fala às vezes aqui na entidade, né, que se tu tem força, tu manda alguém a Brasília, então o presidente indo toda hora para Brasília, então mostra a força da nossa classe, a importância que a gente tem na sociedade, né, e de novo, agentes de mudança, né. Eu não tenho dúvida, Daniel, e isso eu acho que é só a gente fazer uma avaliação e conversar, né, com diversos colegas e profissionais. Dentre as profissões regulamentadas, sem dúvida, a profissão contábil é uma das mais estruturadas a nível de sindicatos, de associações, do próprio conselho, que sem dúvida nenhuma tem uma atuação muito forte, em parceria com a FENACOM, né? Então a gente tem trabalhado de forma muito parceira e unificada para tentar melhorar o ambiente da profissão contábil, porque o conselho tem esse objetivo também. O principal objetivo do sistema é oferecer à sociedade profissionais capacitados. E eu tenho sempre dito que dentro disso está monitorar o ambiente. Porque se eu quero que a sociedade tenha profissionais capacitados, se o ambiente prejudica o desempenho do profissional, ele precisa melhorar. Então, tudo aquilo que impacta o ambiente da profissão contábil também é objeto de atuação do sistema do conselho. A gente fez esse ano, Daniel, já uma parceria muito boa com a própria FEContábil, que é a federação, com o Sescom RS, com o Sescom Serra. Nós temos um grupo de WhatsApp com os presidentes, e em que cada situação que acontece que envolve a profissão contábil, a gente discute, alinha um posicionamento e manda, né, e faz esse posicionamento junto aos órgãos. O último foi há uns 10 dias atrás, que a gente fez um posicionamento sobre uma obrigatoriedade que não faz sentido hoje na legislação do ICMS, que é exigir que o varejo, né, ele tenha um mínimo de 10% das notas fiscais do consumidor com indicação de CPF. Isso não está no domínio do empresário. Ele não consegue impor isso ao seu cliente. E a leitura que a gente recebeu da Cefaz é que hoje o percentual médio dos varejos é de atingir 5%. 5% das suas notas, elas têm indicação de CPF. Só que quando se criou lá o ROTC, né, que foi uma alternativa, que a gente foi muito atuante também, participando de diversas reuniões que você faz para tentar resolver aquele problema, e achamos a solução, que é criar o ROT. Então a empresa tem que optar pelo ROT e ela está dispensada de fazer aquela apuração, né, do ICMS-ST. Só que uma das condições de estar do ROT é você precisa ter 10% das suas notas de venda do consumidor com indicação de CPF. Muitos nem se deram conta disso. A gente identificou isso na legislação tributária, levamos à Fazenda e dissemos: o que vocês têm hoje é uma regra no regulamento, que é uma espada na cabeça de 99,9% dos varejos, que a qualquer momento, se alguém aí dentro quiser virar uma chave, exclui todo mundo do ROT. Olha o impacto disso na sociedade. Olha o impacto disso no ambiente econômico. Então, nós nos reunimos, fizemos a minuta, assinamos em conjunto, foi o primeiro ofício que eu assinei como presidente a um órgão público esse ano, encaminhamos, conversei com a FEComércio, com o Luiz Carlos Bon, que é também colega, presidente da FEComércio, e disse: bom, isso está afetando o varejo,
Vocês já se deram conta disso, porque aquilo que nós estávamos conversando antes, né, Daniel? Muitas vezes a gente faz essa pressão junto a um órgão arrecadador e ele nos olha e diz assim, sim, mas vocês não são os contribuintes. Cadê a posição dos empresários aqui? Cadê a posição dos efetivos contribuintes? Porque parece que vocês estão, né, pleiteando algo que é para você. Não, não é. O Bom me sinalizou, disse que a FEA Comércio também encaminharia o ofício, a gente em parceria, e esse é importante, a nossa aproximação com as entidades empresariais, porque muitas das coisas que nós identificamos é melhoria do ambiente tributário. Afeta diretamente, muitas vezes, a nossa atuação, mas afeta muito mais o empresariado. E ele tem que estar junto conosco nesses pleitos. Mas falando assim de uma forma mais ampla, tá, do Conselho Federal, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de algo que a gente tem falado muito nos nossos eventos, né, que é essa nova perspectiva que parece que o próprio mercado já tenha feito de uma forma muito, muito forte, né, essa percepção do ESG, né, de entender o ambiente econômico, as empresas principalmente, como agentes que têm um impacto muito significativo na nossa sociedade e precisam ter o envolvimento social, precisam ter o envolvimento com o sustentável meio ambiente e precisam ter governança. Hoje, os fundos de investimento, nosso presidente, que sei que é economista, né, lida muito com isso, a gente sabe que os fundos de investimento já olham para isso. Hoje, o Warren Buffett, que tem um documentário que saiu dele no HBO ano passado, se não me engano, muito legal, vale a pena assistir, entender a história da vida dele, é um cara, né, que tem uma história muito bonita, e se tornou um grande filantropo, né, fez uma das maiores doações do mundo, lá para o Instituto do Bill Gates, e hoje a gente tem visto muito esse movimento, né, do mercado entender que nós precisamos pensar de forma efetiva na sustentabilidade do nosso planeta, gente. Nós estamos colocando em risco a nossa existência, que é algo mais significativo do que isso. E quem, Daniel, quem nesse cenário, nesse ambiente, vai ter condições de ser um agente atuante capaz de, com sua credibilidade, com a sua reputação, poder avalizar ou não, indicar ou não se tal empreendimento, se tal negócio está de fato comprometido com esses indicadores de sustentabilidade. Eu entendo que é o profissional contábil. E essa discussão que o mercado, e óbvio que a profissão contábil, assim como o direito, eles vão acompanhando a mudança do cenário econômico, da sociedade. A sociedade vai evoluindo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos adaptando. Então, esse tema tem sido objeto de inúmeras discussões no Conselho Federal. Nós tivemos, até o final do ano passado, o nosso presidente do Conselho Federal, Zulmir Breda, que encerrou seu mandato em 31 de dezembro, mais um gaúcho que presidiu o Conselho Federal. O presidente Zulmir conhece muito desse tema, se envolve muito com isso. A nossa presidente anterior também, que eu tive uma honra de suceder, a Ana Tércia também, é muito estudiosa desse tema. Ô, Márcio, e aqui na casa, o penúltimo prato principal, a gente tratou do tema, né? SG, uma das maiores empresas do estado, esteve aqui falando com a gente, e os negócios já estão dando uma visão enorme para essa pauta, né? Desculpe te interromper. Perfeito, não, fica à vontade. E é isso, né? Nós estamos atentos que o mercado mudou. Acho que sempre não, mas há bastante tempo há uma percepção da relevância do papel das empresas na sociedade, né? Então, assim, a cobrança por compromissos ambientais, por diversas questões. A questão que se provoca é que é preciso que exista um parâmetro que seja comparável para que se faça uma boa avaliação do efetivo compromisso dessas empresas. Que é o que nós temos de uma forma muito efetiva, como eu disse, e com a harmonização das normas contábeis brasileiras, as normas internacionais, que inclusive é um dos motivos que nos permite pleitear a participação na OCDE, porque está todo mundo falando, o Brasil pode entrar na OCDE, isso vai trazer desenvolvimento econômico, vamos captar... País que não tem normas de contabilidade harmonizadas, normas internacionais, não entra na OCDE. Nós fizemos esse processo e alguns criticaram a forma abrupta e como foi feito isso, mas fizemos, superamos, e o Brasil é um dos que tem as normas mais harmonizadas, porque muita gente acaba
realmente copiando literalmente o conceito internacional. Isso cria um ambiente de investimento internacional favorável ao nosso país, e nós fomos protagonistas disso, e às vezes a gente esquece que passamos por esse processo. De novo, né, é uma pasta da casa, internacionalização, e, de novo, uma oportunidade para o contador, né? A gente falando de Texas, de levar as empresas para fora, de entrar em mercados internacionais, então, de novo, como a gente tem mercado, como a gente é importante, como a gente nessas empresas, né? E esse é um tema, eu digo assim, esse parâmetro, essa padronização, essa linguagem, como eu disse, contabilidade hoje é a linguagem dos negócios. Qual será a linguagem ESG? Qual será a linguagem da sustentabilidade? Porque a gente passou por diversos, e hoje existe no Brasil também, várias formas de se adequar, estar em conformidade com a questão ambiental, alguns indicadores, por instituto tal, esse modelo, relato integrado, que é uma das coisas também que a profissão contábil ela avançou muito, que ele é um relato que busca um pouco daquilo que é o relatório da administração, contempla informações mais de perspectivas futuras, de decisões, é uma informação mais completa para a sociedade, para os investidores, e o Conselho Federal tem trabalhado, né, junto com nós temos a nível mundial a IFAC, né, que é o organismo como se fosse o Conselho Federal aqui, né, que congrega os profissionais da contabilidade, e temos os boards também de desenvolvimento de normas, o IASB, né, a Fundação IFRS, o Conselho participa de forma efetiva disso, nós temos representantes lá, brasileiros que estão lá opinando hoje sobre a linguagem mundial dos negócios, que levam a perspectiva do Brasil, que colocam, né, a nossa participação lá. A própria Mônica Festa, né, a Tânia conhece, aqui do Rio Grande do Sul, participa do board, né, do IFAC, das pequenas empresas e médias empresas de auditoria. Nós temos o Tadeu, que é um colega lá de São Paulo, participou comigo lá no grupo da CPEC nos 2 últimos anos, ele foi para o board da IASB. Então, assim, nós temos voz ativa. E o Conselho Federal é esse elo. E o que a Fundação IFRS tem trabalhado e tem feito? Para que o sistema, né, a IFAC, o IASB, a Fundação IFRS, eles possam, por toda essa expertise que nós temos em normatização, em linguagem única, em criar padrões comparáveis. Uma das grandes características da contabilidade é a comparabilidade. Você pega hoje em uma folha A4 e você coloca ali o patrimônio e o desempenho de qualquer empresa do mundo, em termos que todos que conhecem a contabilidade conseguem analisar. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Pega a Gerdau, pega o Brasil, pega a prefeitura, você consegue sintetizar isso em uma única forma e, ao mesmo tempo, há todo um detalhamento e notas explicativas, mas assim, a forma de enxergar, resumidamente, ter um parâmetro, a palavra, talvez, uma das mais significativas, né, da nossa profissão, as palavras que são lucro e prejuízo, todo mundo conhece. A perguntar, qual é o conceito de lucro e prejuízo? Na essência, de fato, tecnicamente, tudo que está envolvido por trás disso, os profissionais da contabilidade. Mas a última linha ali, tive lucro, tive prejuízo, qualquer criança de 10, 12 anos já sabe, isso é muito bom. Isso é fantástico, e mostra o quanto é abrangente a nossa profissão, a linguagem da contabilidade. E quem é que vai fazer isso com os conceitos de ESG? Quem é que vai criar um ambiente regulatório, um parâmetro que a gente possa realmente saber se aquela empresa de fato está comprometida com a sustentabilidade do nosso planeta ou não? Precisamos ter toda uma estrutura com essa robustez por trás, com toda essa técnica, esse envolvimento, esse estudo, para que o país e o mundo, principalmente, comece a caminhar para um ambiente mais sustentável. E aí não serão só as decisões de investimento, porque hoje o que nós estamos vendo na guerra, né? Guerra da Rússia com a Ucrânia. No início, eu imaginei, começava, né, conjecturar o que aconteceria, será que os Estados Unidos entraria na guerra, será que o Reino Unido ia mandar, né, se teríamos uma guerra nuclear ou não, acho que todos começaram a pensar sobre isso, né? Qual é a estratégia
da OTAN que a gente tem visto aí? Embargos econômicos. Embargos econômicos. Eles estão tentando quebrar a Rússia de alguma forma para que ela pare o seu ataque, né, da guerra em função de inviabilizar algumas atividades econômicas. Isso nós estamos vendo a nível de uma potência mundial. Imagine a nível de uma empresa. Porque hoje todos do Ocidente, todos de democracias, eu acredito que são, né, contra o que a Rússia está fazendo. Ninguém, né, não vejo pouquíssimas pessoas, sou a favor, alguns neutros e tal, mas a grande maioria concorda com os embargos. A gente precisa parar com essa barbárie. Imagine se uma empresa um dia tenha um selo, um relatório ESG que diga essa empresa tem na sua propósito, nas suas atividades, um dano terrível ao nosso planeta. Nós, consumidores e sociedades, vamos fazer um embargo a essas empresas. Nós vamos deixar de comprar dessas empresas. E aí, essa é a tendência do futuro. Agora, olha a responsabilidade em poder dar essa avaliação. Assim como hoje, em uma reunião de apresentação das demonstrações contábeis, de encerramento de um exercício, nós nos colocamos ali naquela situação de estamos avaliando o desempenho dos gestores. Passamos por reuniões que os gestores ficam desconfortáveis com os nossos relatórios. Alguns tentam discordar e não concordam, mas como isso? Porque a demonstração do resultado do exercício nada mais é do que a prova, né, final do ano do gestor. Esse foi tudo que você fez, todas as decisões que você tomou durante esse exercício levaram essa companhia a ter tal resultado. E nós estamos ali dando essa avaliação. E às vezes o gestor não gosta. Mas como assim? Mas eu imaginei que nós tínhamos um lucro, como é que vai ter prejuízo? Ele está com a visão, às vezes, de caixa, né? De geração de caixa. Mas entrou. Ele nem mal faz a apuração do custo de venda. Não, meu amigo. É claro que nós estamos falando de exceções, né, Daniel? Mas assim, é para entender o que é realmente a contabilidade dentro desse ambiente. Então, esse é um exemplo que eu trago aqui, que é assim, são boards e são inúmeras comissões, Daniel, que o Conselho Federal tem, a revisão das nossas prerrogativas, revisão de diversas outras normas, que toda uma estrutura que muitas vezes não é vista, né? Eu, às vezes, e é natural isso, quem participa de entidade sabe, né? Alguém algum dia vai reclamar, mas a CI não faz isso, a CI não faz aquilo. Alguém algum dia diz e vai dizer, o conselho não faz isso, o conselho não faz aquilo. Tem muita coisa por trás que a gente ainda não tem tanta capacidade de comunicação de explicar. E nós estamos bolando algo nesse sentido, né? Que eu, nessa gestão, eu quero, de alguma forma, conseguir, da minha forma também, comunicar, né, tudo aquilo que é feito pelos nossos conselheiros, aqui a Janaína, aqui o Toco, o nosso delegado Daniel, né, a Tânia, que já participou inúmeras vezes, né, de comissões como conselheira, tudo aquilo que a gente faz em trabalho voluntário, né, meu presidente, que eu sei que aqui também é trabalho voluntário por um propósito maior, e mesmo assim, muitas vezes, não é reconhecido, não é visto, né, faz parte do jogo. Quem se incomoda com isso não pode assumir, né, essas funções. Ô, Márcio, posso te interromper? É uma pergunta do presidente aqui da casa, que eu acho que é oportuno nesse momento. Eu pergunto se já existe um parâmetro para medir ESG, e se, mesmo em outros países, e como se a Receita está trabalhando nisso para o Brasil. Não existe ainda um parâmetro definido. Tá? O que a gente melhor conseguiu se aproximar disso é do relato integrado hoje, que eu digo assim, o Conselho de Contabilidade, tanto o federal quanto o regional, são, eu vou dizer, modelos, né, em função de sermos os pioneiros a elaborar e desenvolver esse relato. Mas o que nós estamos trabalhando é exatamente nisso. Que se cria esse board, porque o sistema, hoje, as normas de contabilidade são escolhas de teorias, né? Assim, o que é uma norma? A norma é estudiosos, pesquisadores, professores, quantos pesquisam, criam teorias, e um board vai dizer, de tantas essas teorias, essas serão as aplicadas. Comete erros, revisam, isso faz parte. O que nós estamos trabalhando é para criar o board aqui no Brasil, alinhado, mas esse é um processo que não adianta o Brasil criar o seu board, ou o Conselho Regional criar o seu board. Nós precisamos isso lá na raiz, a nível mundial. Então, a Fundação IFRS já está trabalhando nisso para que todo o nosso sistema, e a partir daí, então, o IASB e os conselhos, e toda essa estrutura se envolva nesse processo.
assim como nós temos hoje também, né, nos pronunciamentos contábeis, e certamente o próprio Comitê de Pronunciamentos Contábeis hoje, ele não é restrito e único e exclusivamente formado por profissionais. Participação de representantes da sociedade, do setor econômico, de governo, isso vão fazer parte. Mas a estrutura, nós estamos trabalhando, né, fazendo lobby legítimo, que lobby não é uma coisa ruim, é ruim quando é mal usado, né? Lobby legítimo para que a nossa estrutura, a nossa expertise possa ser aquela que leve isso e a toda a confiança que já existe hoje da sociedade em cima do profissional da contabilidade. Esperamos ter êxito nesse processo. E se tu me permite, só já que estamos falando de FRS, o presidente também questiona, já que é uma pauta da casa, sobre internacionalização, como os escritórios estão se preparando, como tu sente a percepção dos escritórios, empresas de assessoria em relação à capacidade de internacionalizar os negócios? O Brasil tem um ambiente muito favorável, tá? Por essa característica que eu coloquei para vocês. Muitas das nossas normas, que são normas brasileiras de contabilidade aplicada a companhias que estão no mercado captando recursos, muitas são quase que a tradução da norma internacional, com pequenas diferenças, alguns aspectos relevantes à própria nossa norma societária. Então, assim, eu digo, de uma forma bem objetiva, que hoje o que se faz no Brasil, em termos de normas brasileiras de contabilidade, é praticamente igual ao que se faz nos Estados Unidos, ao que se faz na Europa, ao que se faz nas grandes economias. Nós conseguimos avançar nessa pauta, né, porque existia uma separação. Então, assim, hoje, quando pega a NBC, desde a TG1000, que é inspirada em tudo isso, até as NBCs full, né, as completas, que a gente chama, é como se tu estivesse fazendo uma demonstração contábil nos Estados Unidos. Algumas questões, né, que tu vê que em alguns países, na Europa, por exemplo, eles invertem só a ordem, né? Então, assim, hoje a gente faz uma apresentação, né, a apresentação dos itens do ativo, por exemplo, é por um grau de liquidez, né, decrescente, né, o mais líquido no início. Então, por isso começa pelo caixa. Né? Então, assim, é o mais líquido do início e vai descendo. Em outros países é o contrário, eles só invertem a ordem, mas assim, o conceito do que é caixa, o conceito do que é clientes, o conceito do que é estoque, como apura o resultado, como apura o lucro, principalmente, é o que é feito na maioria dos países. Exceto um pouco, né, o mercado norte-americano, porque o S-Gap, ele acabou não sendo exatamente... Aí foi uma briga, assim, os Estados Unidos, ele não quis se adaptar às IFRS, né? Então, hoje, a gente faz como se faz em quase o mundo todo, exceto o mercado norte-americano, que é muito representativo, né? A gente precisa dos Form 20, né, de todos os relatórios que, assim, quem reporta no mercado de ações, reporta em IFRS e ainda faz a harmonização, né, para o S-Gap, que aí, assim, o norte-americano, ele lê de uma forma diferente um pouco. Então, mas quem está nesse ambiente hoje faz isso já com a sua habitualidade, não é algo assim tão complexo, e o fato de aplicarmos as IFRS também nos aproxima um pouco do S-Gap, tem algumas diferenças significativas, mas é quase que uma linguagem mundial com algumas, vamos chamar assim, de traduções, né? Em alguns mercados, como por exemplo o norte-americano, ainda precisamos fazer a tradução. O que se faz aqui tem que ser traduzido, entre aspas, para lá. Aqui, ó. Mas eram pequenas alterações. Tinha um colega nosso que era especialista, então no SGF ele só fazia... Pegava e fazia... Como eu disse, como ainda as nossas normas são harmonizadas, ou seja, nós não usamos IFRS aqui, as nossas normas são harmonizadas. Então, uma companhia como a Gerdau, provavelmente ela tem a demonstração nas normas brasileiras, a demonstração em IFRS, porque também tem algum ajuste a ser feito, e a conversão ainda para o S-Gap, né? Tu pode apresentar as três... Por isso que a gente usa o termo de harmonização, né? O que nós estamos falando? As normas são harmonizadas, não são iguais, né? Algumas são praticamente iguais, mas as nossas normas... Mas isso já é uma grande evolução. Ter normas locais com grau de harmonização como nós temos,
um fator de competitividade muito grande da nossa economia. Então, esse é... Mais adiante aqui. Então, o outro ponto que eu quero destacar para vocês é a questão da governança, que o Conselho Federal tem se envolvido bastante também. E trago aqui uma notícia, para vocês: o Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador dos conselhos, que fiscaliza a atuação de todos os conselhos de profissão regulamentada, ele criou um índice de governança para a área pública. Porque a governança na área privada ela está bem mais desenvolvida, essa é a avaliação que se faz. As empresas, principalmente as empresas que têm ações negociadas, os tais níveis de governança da Bolsa, inclusive, já dão um rating lá, qual é o teu nível de governança. Na área pública, nem tanto. E há um trabalho feito pelo Tribunal de Contas em criar parâmetros e metodologias para avanço na governança na área pública. E no relatório de 2021, Daniel, de todos os conselhos de profissão, o que teve o melhor desempenho a nível de governança na área pública foi o Conselho Federal de Contabilidade. Nós encerramos como modelo dito pelo ministro do Tribunal de Contas, nosso evento, que o Conselho Federal de Contabilidade é um modelo de governança a ser seguido por todos os conselhos de profissão do nosso país. Para nós é motivo de muito orgulho, porque é uma pauta que é da profissão contábil também. Não é uma prerrogativa. Trabalhar em governança não é só contador que tem que trabalhar, o profissional da contabilidade. Mas dentro desse contexto, daquela provocação que eu fiz, como um profissional que tem o poder de transformar uma empresa, um ente público, uma gestão, nós temos que fazer essa provocação também. Como está o nível de governança dessa empresa? Nós estamos subindo mais um degrau, Porque eu diria assim, o primeiro degrau de pequenas e médias empresas é saia da informalidade e vá para a formalidade. Segundo degrau, use a informação financeira de forma efetiva, a informação contábil, para fazer avaliação de desempenho, para projetar cenários, para fazer a gestão orçamentária, que hoje é um caos em muitas empresas. Porque às vezes não é aquela espada que diz, sem isso você não opera. Não, sem isso opera, gente. A gente sabe a realidade, muitas empresas operam sem uma gestão orçamentária. Agora, o quanto isso contribui? E aí vai do perfil do gestor, vai do perfil daquela diretoria, de quanto quer evoluir, de quanto quer crescer realmente. Mas quem pode fazer essa primeira provocação? Nós. Numa reunião que tu está avaliando a demonstração, tu já traz. E a gestão orçamentária, como é que está? Será que nós estamos projetando orçamento? Não estamos avaliando? Isso vai nos dar um poder de tomar decisões de uma forma muito mais efetiva. E uma reunião de sócios, como é que está a governança dessa empresa? Há governança formalizada? Há discussões sobre isso? E a gente vê muito isso, Daniel, naquela empresa familiar em que se começa o processo de sucessão e que o filho começa, ou um outro começa a assumir a gestão, os negócios, e aquele sócio passa a participar de um conselho, às vezes nem tem ideia de que pode ter um conselho. Conselho, gente, qualquer empresa pode ter, formal, às vezes ali muito incipiente, só saiu da posição de ser o gestor e passou a ser proprietário e quer acompanhar o desempenho, e a gente começa a fazer essa provocação. Governança é um tema importantíssimo para a sustentabilidade dos negócios, para que as empresas prosperem, e nós temos que também entender e nos apropriar desse tema para podermos ser aquele agente que vai provocar isso naquela reunião de negócios. Claro, de uma forma propositiva, não é provocar no sentido de, vocês não têm, está errado, e saber o tom, saber quem sensibilizar também, porque dos 3, 4 sócios, talvez aquele tenha maior sensibilidade para isso, já manifestou até um desconforto pela falta de governança daquela empresa, mas nem sabe que isso é falta de governança. Nem sabe porque não está acordado entre as partes, o que o gestor tem que fazer, o que o sócio pode acompanhar, em que tempo ele pede um relatório, se tem planejamento estratégico, se não tem, qual é a missão, sabe? E aí tu percebe, como eu disse, com 3, 4 perguntas, aqui não existe nenhum trabalho de governança, ninguém pensou governança aqui. E comece a propor. E aí assuma esse tema, se eu me interesso, é um tema que para mim é caro e eu tenho familiaridade, vou estudar governança, vou entender de governança, vou ser o propositor, vou fazer uma consultoria, talvez vou fazer a sensibilização e dependendo do negócio vai se desenvolver, mas
agora vai para um especialista, porque vocês chegaram num nível que precisa de um detalhamento maior, de alguém realmente capacitado, e inúmeras empresas se propõem a fazer isso, e mais uma vez, governança está lá dentro dos pilares do ESG. E o que a sociedade quer? Empresas sustentáveis, que vão ter continuidade, que é uma dos nossos princípios, né? Nós elaboramos todas as demonstrações contábeis com a premissa da continuidade daquele negócio. Porque se há uma manifestação de não continuidade, mudamos algumas premissas. Isso é um dos princípios da contabilidade. Um outro tema que eu quero colocar aqui para vocês, de participação do sistema, Conselho Federal, Conselho Regional, e aqui eu acredito que a gente tem alguns outros delegados nossos também, né, acompanhando, que a gente mandou esse link para os conselheiros, para outros delegados do conselho também. Um spoiler do que nós vamos ter no dia 22 de março, né, nosso evento da nossa posse festiva, com capacitação dos delegados, com capacitação dos conselheiros, e nós vamos trazer ali um representante do Ministério da Economia, porque o Conselho Federal, lá em reunião de planejamento estratégico do Conselho Federal no início do ano, início de gestão, reúnam-se os presidentes, né, nos reunimos, discutimos planejamento estratégico do sistema, aquilo de inovar, né, de ser um agente do desenvolvimento social da nossa sociedade, da economia. Nós vimos a oportunidade de participar, junto do Ministério da Economia, desse projeto, que é o Índice de Competitividade dos Municípios. Porque há uma percepção, e eu concordo com essa percepção, e aqui vai, Daniel, a minha mensagem também, já de um pouco do que vai ser dito lá no nosso encontro de delegados, e o meu reconhecimento pelo papel dos delegados do Conselho Regional de Contabilidade em todas as nossas regiões aqui no estado. Porque muitas coisas acontecem no município. É junto à prefeitura, é junto à secretaria, porque a gente tem a Lei Federal da Liberdade Econômica, e quantos municípios já criaram a sua própria lei? Porque aí vão aplicar esse conceito ali. Quantos conhecem que existe uma lei de liberdade econômica que dispensa, inclusive, a necessidade de alvará para algumas atividades? Que é dito, o empreendedor começa as suas atividades, ele não precisa de licença de órgão, eles têm que, claro, vai ter inscrição estadual, vai ter a conformidade tributária, apurar seus tributos, mas ele não precisa de uma autorização prévia para começar aquele negócio. Será que todos já se deram conta disso? Que em alguns negócios é assim? Será que os municípios já se adequaram a isso? Quem vai fazer essa leitura do cenário? Vocês, meus delegados. Daniel, os nossos 103 delegados que estão distribuídos em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, por todas as regiões, é um compromisso do sistema, compromisso desse Conselho Regional, de participar desse índice como avaliadores. Porque quem é que conhece esse ambiente regulatório? Muitos, mas mais do que os profissionais da contabilidade, acho difícil. Quem é que conhece os entraves que existem hoje no nosso ambiente regulatório para que um negócio seja iniciado? Às vezes o secretário não tem noção de que se demorar 10 dias para liberar o alvará, é 10 dias a menos de faturamento. É 10 dias a menos da economia desenvolvendo. 10 dias eu estou sendo generoso, porque em alguns casos a gente sabe que é 30 dias, 40 dias. Isso é hoje, no momento que nós vivemos de desenvolvimento econômico, isso para mim hoje é beira o absurdo. Tu tem que esperar 40 dias para iniciar suas atividades em um negócio que não enseja risco à sociedade. É esses que não precisam ter. Então, nós vamos participar disso, e essa é uma das atuações, Daniel, do sistema CFC, CRCs, e vamos apresentar isso para vocês no dia 22. Não, é fantástico, né? Porque às vezes a gente faz todo um trabalho para trazer empresas, trazer negócios para a nossa região, eles acabam optando por outros municípios, justamente pela facilidade, pelo incentivo, né? Então, eu acho que esses indicadores por município vão nos ajudar a colocar uma pressão para melhorar a nossa situação em cada região. Enfim, assim, falei um pouco do ambiente, né, do sistema, o que o sistema tem atuado, e eu quero falar nessa parte final aqui para vocês da atuação do profissional, que eu também falei em vários momentos, já antecipei alguns temas. A nossa profissão é uma profissão que ela tem essa capilaridade, eu diria assim, Daniel, o que eu tenho dito, o secretário de governo que a gente já se reuniu, o secretário municipal de Porto Alegre,
Receita Federal, um dos grandes potenciais da profissão contábil é a capilaridade. Nós estamos em todos os negócios. Toda empresa tem um contador, todo órgão público tem um contador, a nossa atuação é diversificada, no judiciário, com os nossos peritos, aqui a Janaína, que representa os peritos lá no Conselho, sempre atuante, tratando do nosso cadastro, que é algo que a gente vai fomentar, que a gente vai melhorar também a divulgação. Nós temos uma capilaridade singular no ambiente econômico, e nós temos que potencializar isso. Mais do que já é, porque, como eu disse, eu tenho certeza, a profissão contábil ela é reconhecida como uma das mais organizadas em termos de entidade, uma das que tem mais representantes nas associações comerciais. Não é incomum isso que eu vi aqui hoje, viu, Daniel? De termos 3 vice-presidentes da contabilidade, e tem município aqui, se não me engano, em Cachoeiria, presidente do CDL é contador, presidente da associação comercial é contador. Nós participamos porque a gente tem essa visão do ambiente econômico. Nós temos essa visão holística de entender o cenário e temos, na essência, essa participação social. Tá? Então, assim, são inúmeras atuações e hoje eu trazer para vocês aqui alguns pontos, né, bem rapidamente, mas se fala muito em contabilidade consultiva, né, como uma das novas tendências, é isso que é a contabilidade, tem muita gente que participa de diversos grupos, muitas empresas trabalhando nisso, eu trouxe esse aqui, não vou fazer a propaganda, mas tem o símbolo ali, alguém conhece já, os pilares da contabilidade consultiva, formas de atuação, como ser um contador consultivo, né? Eu diria, Daniel, assim, que isso tem muito a ver com essa leitura aqui, que eu acho que é muito pertinente, eu gosto muito, que é do Roberto Dias Duarte, que é um cara aí, também um grande pensador, que está sempre estudando a atuação da contabilidade, e ele coloca para mim de uma forma muito adequada essa leitura de níveis de atuação do profissional da contabilidade. E eu trago isso porque, assim, nem todo profissional da contabilidade vai ser um contador consultivo. O contador agora, a tendência é ser um contador consultivo. Eu acho que é uma excelente área de atuação, principalmente para empresários contábeis, mas nós temos diversas outras áreas fundamentais da nossa profissão, a própria elaboração de uma demonstração contábil num ambiente complexo, de normas harmonizadas. Isso não está lá diretamente relacionado na área de ser consultivo, de ser orientativo, muito técnico, fundamental. Então, assim, eu só não coloco aqui uma distinção em que esse é mais importante ou aquele é menos importante. Níveis de atuação. Níveis de atuação para cada um. E todos são fundamentais. Nossos auditores, né, têm a essencialidade de termos ali a credibilidade, o posicionamento dos auditores, e talvez ele não seja um consultivo que vai estar no dia a dia ali com o gestor para orientar ele. Esse é um papel de um outro profissional. Então, eu só faço essa ressalva para dizer que assim, eu não coloco aqui hierarquia, este é melhor ou aquele é pior. Cada um na sua essência, né? Cada um na sua forma de atuar, como os peritos, enfim. E todos são fundamentais para o desenvolvimento. Então, hoje se fala muito, né? Contador consultivo eu acho fundamental, acho importante, mas assim, é óbvio que o compliance é essencial para muitos negócios. Sem compliance não se desenvolvem, não crescem, não recebem recursos, não tem investidores. Imagina uma empresa com falhas terríveis em compliance, como é que ela vai se pôr no mercado? Né? É claro que a consultoria ali da gestão financeira, orçamentária, ela é necessária, ela é importante, né? E para isso temos bons profissionais nessa área, e também podem atuar no nível de consultoria mais estratégica, como eu falei, a própria questão da consultoria de uma sucessão, e nisso é um potencial enorme da profissão contábil, Daniel, porque nem toda empresa tem estrutura e condições para contratar um consultor externo para fazer o seu planejamento sucessório, que talvez seja uma pequena empresa, de uma menor estrutura. Quem é que pode fazer isso até de uma forma mais simples, mais objetiva? É o seu contador. Faz a reunião de planejamento tributário, já entra na questão da discussão societária, já dá umas dicas para ele, já pontua a questão da gestão orçamentária, que ele está tendo, não está tendo. Se é ele que vai fazer, até não sei, pode ser que não seja, mas seja ele que pelo menos vai provocar isso e vai trazer esse tema à mesa, à discussão com o gestor, e conduzir, dar o caminho. Daqui a pouco ele busca um especialista. Não, tu acha que tu precisa dar os motivos por A mais B, e busca esse cara aqui que eu conheço, que é um parceiro, que é bom, que atua nessa área e que vai desenvolver isso de uma forma adequada na tua empresa. E por fim aqui, eu
coloco uma leitura que eu acho muito perspicaz também, e é um material, Daniel, que eu vou te repassar depois em PDF, para divulgar para os nossos colegas, que há algum tempo surgiu na nossa comissão de estudos da área gerencial. Eu até tinha visto o Adalto chegar aí, não sei se o Adalto está lá, o Adalto também, nosso colega e atuante, participa de diversas comissões, e esse é um material que circulou há algum tempo já nas nossas comissões de estudos, e eu tenho assim como fundamental para quem primeiro pensa, eu diria assim, ó, quem se imagina hoje nessa visão de um contador consultivo está aplicando isso aqui, na verdade. Está aplicando o que é a essência de ser um profissional contábil na área gerencial. E aí, características específicas, fundamentos, o como atuar nessa área. Isso é um material, né, do ACPA americano, traduzido em português para nós, material muito rico, com diversas dicas, e eu vou trazer para vocês só esse quadrinho aqui, que eu acho que é um ciclo de valor dentro da informação contábil, que é relacionado a quem se propõe a ser realmente um contador consultivo, quem quer ser ali o parceiro de primeira ordem daquele empresário e atuando para que ele possa desenvolver o seu negócio. Primeiro ponto, habilidade técnica. Conhecer contabilidade, ninguém vai ser um efetivo contador consultivo, alguém que está ali auxiliando, se não conhecer bem a essência da contabilidade, vai errar, né, tanto na elaboração quanto na orientação depois. É fundamental ter o conhecimento técnico. Mas tão essencial quanto é conhecer o negócio onde você está atuando. Porque não existe contabilidade sem o contexto do negócio. Até porque as normas não são normas que vão dizer como se faz contabilidade no comércio varejista de peças, como se faz contabilidade... Claro, alguns pontos são para varejo específico, outros são para serviço, mas sempre genéricos, e a questão é o contexto daquele negócio naquela região onde ele está inserido. Tem que entender o negócio do cliente. O contador que não entende o negócio do seu cliente, ele vai ter um potencial de atuação muito menor daquele que efetivamente conhece. E aí eu digo assim, ó, é essencial ir no cliente. Conhecer o cliente. N casos que eu me lembro, assim, de que estou lá no meu cliente, estou visitando a unidade, como ele faz... mas isso aqui tu não tinha me falado, né? Pois é, não, isso aqui não é... Poxa, uma coisa super relevante, um outro negócio que ele tem, que ele está fazendo até errado, a forma de precificar... Eu não vou recriminar o meu cliente, porque o erro foi meu. Como que ele ia saber que aquilo era relevante e importante? Para ele, aquilo é um outro serviço como qualquer outro, mas nem é serviço, na verdade, aquilo é uma industrialização. Eu me lembro, no ano passado que eu visitei um cliente, eu vi, cara, isso aqui isso aqui não é serviço, isso aqui é industrialização. Tu está vendendo o produto pronto, os outros tu está fazendo, aí sim, tu está reformando, tu está fazendo... mas eu achei que não mudava, Márcio, se eu fazer um pronto e vender do que eu reformar um tanque que eu faço, que é o que ele vai... Muda o conceito contábil, muda o conceito tributário, assim, entender do negócio do cliente, isso é fundamental. E para isso a gente precisa ter tempo, né, Daniel? Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho equipe, se eu não estou bem estruturado? Então, assim, também quero dizer que ser empresário contábil é um negócio complexo. Por isso a gente vê muitas fusões, muitas aquisições no ambiente também do mercado contábil, que são pessoas, empresários, unindo as suas forças para que tenham mais estrutura, para que façam isso de uma melhor forma. E o benchmark, né, que é trocar ideia com colegas e trocar figurinha, como tu está operacionalizando, como funciona isso no teu negócio, isso é muito bacana também, né? Fundamental, né? E isso o sistema nos provê. Quem participa de forma voluntária de uma associação comercial, do conselho de contabilidade, do sindicato, sabe que um dos maiores ganhos é esse. É tu conseguir ter essa troca, um benchmark com colegas que tu não teria se tu não tivesse essa atuação. Ninguém vai bater na tua porta lá, vai dizer, eu sou, tudo bem, Daniel, sou profissional contábil, lá de Guaíba, tenho escritório em Porto Alegre, quero saber como é que é o teu negócio. Como assim? Não, né? Não vou nem te atender. Meu colega delegado, meu colega conselheiro, meu colega de associação comercial, eu tenho o maior prazer em dedicar 30 minutos, 40 minutos para ele, uma hora que seja, vem na minha empresa, o Adalto foi na minha empresa uma vez, vem cá, vou te explicar como é que eu faço, porque eu sei que ali tem um perfil, que é um perfil alinhado ao meu, que é alguém que vai se desenvolver, e quanto mais profissionais capacitados e bem desenvolvidos, melhor para a nossa profissão, porque a sociedade ela vê o todo, ela não vê o expoente único. Não adianta aqui ter um único escritório que seja o melhor de todos, hein? Primeiro que ele não vai atender todas as empresas, e segundo, a percepção da sociedade, que é a maioria, que não são, né, os clientes daquele escritório, ela vai ser
de 90% do perfil dos outros. Então, nós temos que o todo crescer para ter o reconhecimento. A habilidade pessoal, como eu disse para vocês no início, eu escolhi contabilidade porque eu gosto de lidar com pessoas, que eu gosto de me comunicar, que eu gosto de aconselhar, que eu tenho a minha maior realização profissional, Daniel, é ver meus clientes prosperarem. Sabe aquele momento que tu diz assim, cara, é para isso que eu nasci, né? É quando eu faço uma boa reunião com o cliente, quando eu dou uma boa orientação, quando eu vejo que ele foi assertivo, que ele mudou. O que eu digo na minha empresa é o nosso maior objetivo é mudar lá dentro do nosso cliente. Dos departamentos, quando vocês mudarem alguma coisa lá dentro do cliente, esse é o ápice do que a gente faz. Então, desde a contabilidade, que é entrar lá e mudar os processos para que a gente tenha melhores informações, claro que o nosso resultado melhora também, mas tem que mudar dentro do cliente. E, por fim, a habilidade de liderança, porque, como eu disse, ninguém faz esse trabalho, né, gigantesco que nós falamos até aqui, sem equipe. Você é o melhor profissional, o melhor técnico do mundo. Tu vai fazer tudo isso que nós falamos até aqui hoje sozinho? Olha, se alguém consegue, me apresente. Eu quero esse case. Quero saber quem é esse cara que conseguiu fazer tudo isso sem uma boa equipe, sem ter capacidade de liderar, de envolver pessoas, porque aí eu não sei, né? Eu talvez não esteja vendo algo, né, que existe. E por fim, para encerrar, Daniel, eu sei que o nosso tempo está aqui também, não adianta nada disso sem um comportamento ético, sem um comportamento íntegro. Não adianta. Vocês não vão ser, eu vou dizer, vocês não vão ser um expoente, um ótimo profissional que se realiza se vocês não forem éticos. E às vezes a gente reclama de alguns clientes e diz, mas eu tenho uma máxima que eu levo comigo. O cliente falcatrua, ele busca um profissional do mesmo perfil. Eu não estou falando aqui que a gente tem que pegar e jogar fora todos os clientes que não tenham 100% de formalidade. Eu vou dizer isso com franqueza para vocês, porque é esses que nós temos que acolher, sensibilizar, mas deem um prazo, deem um tempo. Vejam evolução. Agora, aquele que deliberadamente diz, não quero, não, que não é ético, ele não é ético com o fornecedor, com o funcionário e com o cliente, tenho certeza que ele não vai ser ético com vocês. Certeza absoluta, porque o perfil tem que estar alinhado. E isso é um trabalho de escolha. Não deixem o acaso determinar a carteira de cliente de vocês, ou a empresa onde vocês trabalham. Essa escolha é de vocês. Não é fácil, é com o tempo, a gente vai conduzindo, mas é nossa. E com o tempo a gente transforma. E a gente se sente mais realizado e vê que aquela carteira de clientes são de pessoas que eu acredito, que têm potencial de desenvolvimento e que vão sim prosperar, e isso vai trazer a minha realização profissional. Meu caro amigo, era isso, né, que eu tinha para trazer para vocês. Para mim é um privilégio muito grande, como eu te disse, cada palestra, cada momento que eu vou, é um momento de autorreflexão, né, de revisar esses conceitos, de revisitar algumas coisas, e eu quero dizer para vocês que eu saio daqui hoje muito satisfeito de poder ter passado essa mensagem. Espero que vocês também tenham gostado, né? E que algumas coisas possam ter ficado aí para reflexão de vocês, que para mim é o grande propósito, né, de eventos como esse, de momentos em que a gente se abre para novos conhecimentos e faz novas reflexões. E não adianta assim, vou pegar a palestra do Márcio e vou sair e vou aplicar tudo. Se vocês aplicarem duas coisas, uma coisa, eu saio daqui realizado. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e sucesso para todos. Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo que está aqui, né? Plateia rica. Obrigado, pessoal que está online. Muitas perguntas, né? Acho que eu vou resumir em uma delas. Eu acho que da nossa cancelheira Janaína, que também participa bastante aqui na casa. Ela pergunta, presidente, sobre a questão da Receita Federal, principalmente declaração de imposto de renda, que a gente já tem quase... Vamos chegar nos 15 dias ali para quase começar a trabalhar, muitos problemas, como o Conselho tem se posicionado em relação a isso, né? E aí a gente encerra as perguntas para a gente não perder muito horário, tá bom, pessoal? Obrigado, Daniel. Olha, Janaína, ontem eu ouvi, né, o superintendente adjunto aqui falando na rádio, estava indo em algum evento ali, estava ouvindo a rádio, ele falando,
Hoje de manhã já começou a rolar no grupo lá dos presidentes, né, dos regionais, uma certa instabilidade, que o programa não está atualizando, enfim, o pessoal rodou. Eu vou ser bem franco com vocês, tá? Pelo que a gente tem de relacionamento com a Receita Federal e pelo que a gente conversou com o superintendente, não deve ocorrer nenhuma prorrogação de prazo, tá? Essa é a realidade. Eu não vou trazer para vocês nenhuma perspectiva de que vamos... E não vejo também espaço para que, de fato, a gente tenha, né, alguma mudança nesse sentido. Eu recebi hoje pela manhã um WhatsApp do nosso conselheiro Cláudio Honor, lá de Erechim, né? Nós marcamos, inclusive, uma conversa agora de tarde, é algo que ele já fala há algum tempo, né? E a gente possa propor para a Receita Federal um escalonamento da entrega do imposto de renda. Então, assim, mais ou menos como a gente tem no vencimento do IPVA hoje, né? CPFs, final tal, em abril, outros em maio, outros em junho. Eu, sinceramente, até hoje eu não consigo entender de fato, né, verdadeiro, assim, a não ser por uma questão de caixa, tá, da Receita Federal e da União, a necessidade de ser realmente 30 de abril. Né, porque, assim, nossa realidade, né, a própria DIRF nós entregamos no final de fevereiro, a partir de março as pessoas começam a se mexer, e é um número muito significativo de pessoas envolvidas nisso, mas eu não vou aqui criar nenhuma falsa esperança, tá? Se vocês me perguntarem, Márcio, o que vai ter de mudança, eu não acredito em mudança de prazo. O que a gente tem feito, né? Nós vamos fazer alguns eventos agora, a gente sempre tem, e a gente tem uma relação muito próxima aqui com a Receita Federal, reuniões mensais, discutindo temas, e isso já fica aqui o chamado para todos, tá? E está aqui o canal de vocês, o Daniel, a Janaína, o Toco. Qualquer dificuldade que vocês tenham, mandem para os nossos delegados, para os nossos conselheiros, o Adalto de Estância Velha, que é também das nossas comissões. Qualquer coisa que a gente identifique que tenha a necessidade de melhorar, nós temos canal direto com a Receita Federal. Agora, é preciso entender que a Receita é federal. Então, muitas coisas que a gente leva aqui na superintendência, a gente sabe que isso depende de Brasília, e lá em Brasília nós temos o Conselho Federal com a conselheira Ângela Dantas, conselheira do CFC. Nós temos um grupo de trabalho, de N grupos que nós temos de conselheiros, nós temos um grupo de trabalho focado no ECAC da Receita, onde está a conselheira Ângela Dantas, que é, se eu não me engano, do Espírito Santo, não me lembro onde é que ela é. E nós temos o nosso vice-presidente aqui, Ricardo Kerkhoff, que é nosso vice-presidente de Inovação e Tecnologia, que também está nessa comissão. Inclusive, quando aconteceu aquela instabilidade semana passada, que a Receita estava dizendo que, colocando como pendência a não entrega da ECF, que nem tinha vencido ainda, prontamente o Ricardo entrou lá, conversou com o pessoal, realmente tinha sido uma inconsistência no sistema. Semana passada, sábado, eu acho, né, que eu compartilhei no grupo do WhatsApp ali, que a Receita comunicou que isso já está resolvido e não recebemos mais nenhuma reclamação. No grupo aqui, perfeito, Janaína. Então, assim, o recado que eu quero dizer para você é o seguinte: identifiquem o problema e nos mandem. Nós temos um canal direto com a Receita Federal. Não estou dizendo que tudo será resolvido, mas aquilo que pontualmente a gente se manifesta, nós temos tido êxito nos últimos tempos. Então, é difícil, porque assim, a realidade é que a Receita depende de orçamento. Sendo bem franco e direto para vocês, a Receita teve esse ano o seu orçamento reduzido em 50%. Parte desse orçamento é para a contratação do SERPRO, que é todo o sistema do ECAC, tudo que está por trás disso. Então, por exemplo, melhorias, há uma lista enorme de melhorias em todos os sistemas da Receita que eles vão elegendo por prioridade. E o nosso papel tem sido esse, Daniel, e reconhecido pela própria Receita. Queremos de vocês a informação do que é prioridade, porque eles já sabem que eles não vão resolver tudo que eles já sabem que tem que resolver. O que eles querem é o seguinte: a gente acompanha isso com eles, tem 30 itens aqui para melhorar. Qual desses vai ter maior impacto no ambiente tributário? Nós é que dizemos isso para eles. E eles confiam na nossa avaliação. Então, sabendo que tudo não vai ser resolvido, mas pelo menos a gente pode direcionar. Aqui é o maior gargalo, isso tem maior impacto. E isso eu conto com vocês.
identifiquem a situação, mandem para os nossos delegados, conselheiros. O conselho, como eu disse para vocês, tem atuado sim, está lá do nosso planejamento estratégico, né, em ter uma atuação para a melhoria do desenvolvimento social do nosso país. E o que afeta o ambiente tributário, afeta o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, obrigado a todos, obrigado, pessoal online. Um mimo para o nosso Adalto presidente. quer fazer uma... Vamos deixar para depois, lá, né? Adalto, porque o pessoal já está estourando o horário. Bora. É verdade. Se batalha muito, nós temos que nos unir cada vez mais. Novo Hamburgo tem um índice horrível de destinação. Tá? Nessas áreas a gente consegue esses números, então é nossa competência aqui com o profissional daqui da região, temos que fazer essa campanha e fazer nossos contribuintes destinar dinheiro, inclusive para a própria casa, para a Fundação Semear, que é daqui. Isso, verdade. O pessoal que está online não está ouvindo, mas os programas de destinação de imposto de renda, agora a gente trabalha muito forte, né? E então fomentar cada vez mais. Nós somos pioneiros nisso, o dinheiro que iria para o imposto fica aqui na nossa região, é muito importante. A gente tem a fundamental aqui na casa, né? Então vamos apoiar. Semear, isso aí. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Mudança, cooperação, adaptação, união. Serão essas as palavras que ficarão na história como resumo de nosso tempo? A gente sabe que o mundo está em constante transformação. Estamos vivendo mudanças cada vez mais rápidas e que vieram para ficar. E por que falamos em cooperação? Nos últimos tempos, vimos pessoas se ajudarem. Vimos comunidades se unirem para se reerguerem juntas. Afinal, agir em busca do desenvolvimento do local em que estamos inseridos faz a diferença neste e em todos os momentos. Cooperar significa atuar em conjunto com o outro, ajudar as pessoas que precisam, superar desafios em parceria. E cada parte importa neste processo. Tudo muda quando você faz a sua parte. Tudo muda quando uma comunidade se ajuda. Por isso, o nosso convite é para que você faça parte do futuro que queremos e temos condições de construir juntos. Podemos contar com você? Juntos pela economia local. Qual é o foco do seu negócio? Sua empresa é competitiva? O nosso foco é ajudar a transformar o seu negócio, colocá-lo na frente dos concorrentes. Para isso, a gestão tributária é uma grande aliada. Ela não é importante, ela é essencial. Não só para reduzir custos, mas também para identificar novas oportunidades tributárias. Esse é o nosso foco. Combinamos capacidade técnica e expertise e nos aprofundamos em cada projeto. Na implementação de benefícios fiscais, na reestruturação tributária e muito mais. Estamos sempre em busca do novo. Somos críticos, exigentes, detalhistas. Acreditamos no trabalho em equipe, ético e responsável. Somos contadores especialistas em oferecer soluções eficientes. Somos a Domínio Tributário.